Oi, pessoal. Para esse vídeo, nós queremos investigar alguns limites de duas variáveis. Então, vou começar com um aqui que é bem simples, porque você pode usar as propriedades de limite. Veja qual é. O limite quando x e y tendem para a origem, 0, 0, dessa expressão. E nesse caso, você pode simplesmente usar suas propriedades de limites. Por quê? Porque o limite do numerador existe, o limite do denominador existe e não é zero. Então, o que eu vou fazer aqui, horas? Eu vou pegar esse limite e vou falar que o limite do quociente é o quociente dos limites. Então, vou colocar o limite de x e y tendendo para 0, 0, do numerador, que é x2 mais y, e vou colocar aqui o limite de xy tendendo para a origem do denominador, que é 1 mais y2. E esses dois limites existem. E, principalmente, para enfatizar, o limite de baixo não é zero. Então, o limite em cima dá zero, claro, os dois tendem a zero. O limite de baixo dá 1 mais zero, que é 1. Então, é simples, esse limite existe, é igual a zero. Só um caso para ilustrar que, bom, você tem as propriedades de limite e, às vezes, você pode usar. Mas, claro, os casos que nos interessam de verdade para a gente usar o limite não são esses tão simples. Os casos que nos interessam de verdade, o seu problema de verdade começa quando o seu denominador vai para zero. Então, veja que nesse caso o numerador vai para zero, igual no exemplo anterior, o numerador ia para zero. E isso, em geral, não é um problema. O problema é o denominador vai para zero. Então, claro, se o seu denominador vai para zero e o numerador não vai, você já sabe que tem uma tendência para mais ou menos infinito. Mas esse é um caso de uma indeterminação, onde você tem aqui a função 2x2y, que quando xy tende a zero, o numerador vai para zero. Embaixo, você tem x2 mais y2. O denominador vai para zero também. Então, bom, para a gente começar a estudar esse limite, uma das nossas tendências é a gente tentar investigar no plano, né? Veja que nós estamos no plano. Essa função aqui não está definida no zero, então eu estou me aproximando aqui da minha origem. E eu vou tentar me aproximar da minha origem por caminhos. Os caminhos que a gente escolhe em geral de início são as retas. Simplesmente por uma intuição delas serem mais simples. Então, o que você poderia fazer? Você pode substituir aqui, por exemplo, a reta x igual a zero. Então, eu vou fazer aqui a reta x para x igual a zero. Então, se o x é sempre zero, isso significa o quê? Significa que você está chegando perto da origem em cima do eixo y, né? Perdão, x é igual a zero. Então, você está aqui ou aqui. Você está em cima do eixo y, se aproximando. É uma parte bem restrita do plano, mas já é uma investigação. Então, se o x é sempre igual a zero, esse limite você vai investigar como sendo o limite agora só do y tendendo a zero. Veja, o x já é zero. E aqui você vai igualar o x a zero. Quando você iguala aqui em cima o x a zero, vai dar tudo zero. E embaixo vai ficar sobre y2. Ora, esse limite é o limite de uma expressão que é sempre igual a zero. Então é zero. Tudo bem, por um caminho deu certo. Em geral, como eu já disse, você vai fazer ainda outras retas, né? Que passam pela origem. E as outras retas você parametriza escrevendo y igual a um certo k vezes x. Para cada k diferente, você tem uma reta diferente. Lembra que o k é a inclinação da reta, certo? Então, você vai ter aí um monte de retas, enfim. Pode substituir na expressão y igual a um k vezes x e tentar calcular. E para esse caso, a gente vai ficar com o limite. Novamente, agora, então, eu vou trocar o y por k vezes x, então é o x que vai tender a zero agora, certo? E aqui eu vou colocar 2 vezes x2, vezes y, que é k vezes x, dividido por x2, mais y2, que é k vezes x2. Tudo bem? Nesse caso, então, eu vou ter 2k vezes x3, limite, quando x vai a zero, de 2k vezes x ao cubo, dividido. Aqui, se você colocar o x2 em evidência, você vai ter 1 mais k2 que multiplica x2. E aqui ficou simples agora, né, pessoal? x2 corta com x2, sobra só um x. Então, nota que para valores diferentes de k, você tem 2 vezes k dividido por 1 mais k2 vezes um x que sobrou. Tá bem claro? E
bom, quando x vai para zero, independentemente do valor de k, esse limite é zero. Quando você investiga por todas as retas, já é uma sugestão de que o limite seja zero. Mas lembre-se de que você não investigou todos os caminhos possíveis, somente todas as retas. Então não dá para afirmar de fato, o limite é zero. Para a gente poder afirmar de fato que esse limite é zero, eu vou colocar o zero como candidato, óbvio, porque até agora foi a resposta que eu tive, mas eu vou usar a definição de limite. E para minha definição de limite, o que é que eu tenho que ter? Ora, eu tenho que ter o seguinte. A minha função f de xy menos um certo candidato ao limite, a distância entre os dois, ela vai ter que ser necessariamente muito pequena. Eu vou colocar muito pequena, menor do que um certo epsilon. E o nosso epsilon é o que a gente chama de uma margem de segurança, uma margem que eu posso dar para a função ficar longe do limite. Desde que, eu vou escrever aqui, desde que você consiga controlar a sua variável em torno do ponto que você quer. Eu vou colocar aqui um ponto x0, y0. Então, desde que o módulo da distância entre os dois pontos não ultrapasse uma outra margem, e essa margem eu chamo de margem de controle. O que eu estou querendo dizer com isso? O seu limite, a sua f de x tende a L, quando x e o y tende ao ponto x0 e y0, se você controlando a distância entre esses dois pontos, mantendo essa distância pequena, você implica que a distância da f para o limite sempre é pequena. Basicamente é isso. Então, dado qualquer margem, epsilon, você tem que ser capaz de achar um delta, tal que, controlando a sua variável, você controle a sua função em torno desse limite. Agora, então, quem é a minha função? A minha função ali é simplesmente 2x2y sobre x2 mais y2. E o meu candidato ao limite é o zero. Então, dado algum epsilon, eu tenho que ser capaz de achar um delta tal que essa diferença entre a função e o zero seja menor do que epsilon, desde que a distância entre o ponto e a origem seja menor do que um delta. Basicamente é isso. Tudo bem? Então, para eu conseguir achar esse delta com respeito ao epsilon, eu vou fazer uma estimativa no caso da função. E a estimativa que eu quero fazer é a seguinte. Veja, eu preciso achar o módulo desse número aqui menor do que um certo epsilon. Eu quero relacionar isso com a norma, aqui no caso ficou a norma de xy, certo? Então isso daqui nada mais é do que a norma do ponto xy. E eu espero que você saiba que isso daqui é a raiz de x2 mais y2, ok? Então, como é que eu vou estimar isso? Bom, um primeiro começo é o seguinte, isso daqui é igual a 2 módulo de y, que multiplica x2 mais x2 dividido por x2 mais y2. Eu só coloquei em evidência, tá bom? Por que eu fiz isso? Porque essa parte aqui é fácil de você estimar. Veja, você tem x2 dividido por x2 mais alguma coisa. É claro que isso não pode exceder 1. Então, desse lado aqui, você tem uma coisa que é menor ou igual a 1. E, portanto, essa parte toda é menor ou igual do que 2 vezes o módulo de y. Por que isso foi bom, horas? Porque agora, somente como eu tenho só o módulo de y, eu posso comparar com essa norma facilmente. É simples você ver que o módulo de y é a raiz de y2, é igual, e, portanto, isso daqui é menor ou igual do que 2 vezes a raiz de x2 mais y2. Então, claro, o módulo só do y é menor ou igual do que a distância do ponto ao centro. E daí, claro, isso daqui eu quero que fique necessariamente menor do que epsilon. Veja, se isso for menor do que epsilon, é menor ou igual do que a 2 módulo de y, é menor ou igual do que é menor do que isso. Então, isso vai acabar ficando menor do que epsilon. E para que isso aconteça, eu tenho que ter o quê? Raiz de x2 mais y2 menor do que epsilon sobre 2. Então, dado um epsilon qualquer, como que eu posso fazer para que isso fique menor do que epsilon? Uma maneira é isso ser menor do que epsilon sobre 2. E esse, então, claro, esse vai ser o meu delta. Esse é o número tal que, se eu controlo a norma por este número delta, depois eu controlo a função pelo epsilon. Portanto, a nossa resposta aqui, voltando, depois que a gente fez esse rascunho todo, seria a seguinte. Tome delta igual a epsilon sobre 2 e
a norma de xy, isso é a raiz de x2 mais y2, certo? Menor do que delta, implica que o módulo da sua função necessariamente é menor do que qualquer epsilon. Essa aqui é a parte crucial e a parte que a gente estudou fazendo as estimativas ali do lado. Tá claro? Então agora, pela definição de fato, está mostrado que o limite é zero. Tudo bem? Não bastava fazer todas as retas, mas pelo menos me deram uma orientação de um candidato para que eu usasse a minha definição. Eu sei que essa definição ela é um pouco abstrata, um pouco conturbada, mas vale a pena, de repente, estudar um pouquinho, ver as estimativas e aprender direitinho sobre essas coisas, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima.